Uma movimentação que passou quase despercebida por grande parte da imprensa pode estar redesenhando o tabuleiro geopolítico global. Enquanto manchetes continuam focadas em conflitos regionais e disputas diplomáticas de curto prazo, uma batalha muito maior acontece nos bastidores. Não se trata apenas de petróleo, de tarifas ou de sanções. Trata-se da disputa pelo controle da próxima revolução tecnológica da humanidade. E, segundo diversas análises estratégicas, essa disputa tem apenas dois protagonistas: Estados Unidos e China. O que torna esse cenário ainda mais interessante é que um acordo envolvendo o Irã e o Estreito de Hormuz pode ter impactos muito mais profundos do que aparenta à primeira vista. Em vez de ser apenas mais um evento diplomático no Oriente Médio, ele pode estar diretamente conectado à capacidade dos Estados Unidos de fortalecer sua posição econômica, energética e tecnológica para enfrentar seu verdadeiro rival estratégico. Bem-vindos ao Eixo de Ruptura. Se você acompanha geopolítica, economia global e estratégia internacional, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe também a sua curtida, porque informação não é apenas conhecimento. Informação é poder. E o que vamos analisar hoje ajuda a entender por que o mundo pode estar entrando em uma nova fase da disputa entre as grandes potências. Para compreender o momento atual, é necessário voltar alguns anos. Durante décadas, o principal foco estratégico dos Estados Unidos esteve concentrado no combate ao terrorismo, nas guerras do Oriente Médio e na manutenção de sua influência sobre regiões produtoras de energia. Entretanto, à medida que a China crescia economicamente, expandia sua indústria e investia pesadamente em tecnologia, Washington passou a enxergar um novo desafio. O centro da competição global deixou de ser apenas militar e passou a envolver inovação, inteligência artificial, semicondutores, energia e controle de cadeias produtivas estratégicas. A ascensão chinesa impressionou o mundo. Em poucas décadas, o país se transformou na segunda maior economia do planeta e se tornou a principal fábrica global. Mas existe uma segunda camada dessa história que muitas vezes fica escondida atrás dos números de crescimento. O modelo chinês depende fortemente de exportações, de investimentos estatais e de um mercado imobiliário que por muitos anos foi responsável por absorver grande parte da poupança da população. Quando esse sistema começou a mostrar sinais de desgaste, surgiram dúvidas sobre a sustentabilidade do crescimento chinês. Agora preste atenção, porque é aqui que a situação começa a mudar. Enquanto a China enfrenta desafios estruturais internos, os Estados Unidos passaram a concentrar seus esforços em áreas consideradas fundamentais para a próxima geração de riqueza global. E uma dessas áreas é justamente a inteligência artificial. Mas por que a inteligência artificial se tornou tão importante? E por que a questão energética pode ser ainda mais decisiva do que os próprios algoritmos? É exatamente isso que vamos analisar a seguir. Quando se fala em inteligência artificial, muitas pessoas imaginam apenas softwares avançados, robôs ou aplicativos inteligentes. Mas o verdadeiro motor dessa revolução está em algo muito mais físico. Data centers gigantescos, redes elétricas robustas, infraestrutura de processamento e uma quantidade colossal de energia. O ponto central aqui é que a inteligência artificial consome recursos em escala gigantesca. Treinar modelos avançados exige milhares de processadores funcionando simultaneamente durante semanas ou até meses. Isso demanda eletricidade abundante, infraestrutura sofisticada e custos energéticos competitivos. É justamente nesse ponto que os Estados Unidos possuem uma vantagem estratégica significativa. Os americanos se beneficiam de uma combinação rara de fatores. O país possui enormes reservas de petróleo e gás natural, capacidade de refino, ampla infraestrutura logística e uma rede jurídica relativamente estável para investimentos de longo prazo. Além disso, conta com acesso simultâneo aos oceanos Atlântico e Pacífico, reduzindo vulnerabilidades logísticas que afetam outras potências. Observem este detalhe. A China depende fortemente da importação de energia e de matérias-primas estratégicas. Grande parte desse fluxo passa por rotas marítimas potencialmente vulneráveis em cenários de crise. Isso significa que qualquer interrupção significativa no comércio internacional pode gerar impactos relevantes sobre a economia chinesa. Já os Estados Unidos possuem uma posição geográfica privilegiada e uma capacidade muito maior de operar com relativa independência energética. Mas não é apenas energia. Outro elemento citado frequentemente por analistas é o hélio. Os Estados Unidos são um dos principais produtores mundiais desse recurso, utilizado em diversas aplicações tecnológicas, incluindo sistemas de refrigeração necessários para determinados tipos de infraestrutura computacional avançada. Nos bastidores dessa movimentação, recursos aparentemente simples acabam se tornando peças fundamentais da corrida tecnológica. Enquanto isso, a China enfrenta problemas que vão além da geopolítica. O país lida com uma população em envelhecimento, queda da taxa de natalidade,
desaceleração do setor imobiliário e dificuldades para estimular o consumo interno. O desemprego entre os jovens tornou-se uma preocupação relevante para as autoridades chinesas, enquanto o mercado imobiliário perdeu parte importante do valor acumulado durante anos de expansão. Mas existe uma pergunta que poucos estão fazendo. Se os Estados Unidos já possuem tantas vantagens estruturais, por que continuam tão preocupados com a China? A resposta está justamente no fato de que Pequim ainda possui enorme capacidade industrial, liderança em diversos segmentos estratégicos e ambições claras de disputar a liderança tecnológica global. E é nesse contexto que um acordo envolvendo o Irã ganha uma importância muito maior do que parece. Durante décadas, o Estreito de Hormuz foi considerado um dos pontos mais sensíveis do planeta. Localizado entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico, ele funciona como uma verdadeira artéria energética global. Uma parcela significativa do petróleo comercializado internacionalmente passa por essa região. Sempre que surgiam tensões envolvendo o Irã, os mercados reagiam rapidamente. O simples risco de interrupção no fluxo marítimo costumava elevar os preços do petróleo, aumentar a volatilidade financeira e gerar preocupações sobre a inflação mundial. Por isso, qualquer mudança no comportamento iraniano possui repercussões muito além do Oriente Médio. Segundo análises recentes, o entendimento entre Estados Unidos e Irã poderia reduzir significativamente os riscos de interrupção na navegação pelo estreito. Caso isso se consolide, o resultado imediato seria o aumento da previsibilidade para os mercados energéticos. Navios circulariam com menor risco, exportações seriam facilitadas e a oferta global de petróleo poderia crescer. O que pouca gente percebe é que isso produz efeitos em cadeia. Com mais oferta disponível, os preços internacionais do petróleo tendem a sofrer pressão de baixa. Quando o petróleo fica mais barato, os custos de transporte, logística e produção também podem recuar. Isso ajuda a reduzir pressões inflacionárias em diversos países. Agora preste atenção. Nos últimos anos, uma das maiores preocupações dos bancos centrais foi justamente o combate à inflação. Taxas de juros elevadas foram utilizadas para desacelerar a economia e conter o aumento dos preços. Se a energia se tornar mais barata, parte dessa pressão inflacionária desaparece. Consequentemente, aumenta a possibilidade de redução gradual dos juros em diferentes economias. É aqui que a situação muda completamente. Uma queda consistente nos custos energéticos beneficia diretamente países industrializados, empresas intensivas em energia e setores tecnológicos que dependem de infraestrutura robusta. Em outras palavras, um mercado energético mais estável fortalece justamente os ambientes econômicos que lideram a corrida pela inteligência artificial. Mas será que esse cenário representa apenas uma vitória econômica? Ou estamos diante de uma mudança estratégica muito mais profunda, envolvendo influência regional, poder militar e liderança global? A resposta exige olhar além dos preços do petróleo. Se este conteúdo está ajudando você a compreender conexões que raramente aparecem nas manchetes tradicionais, aproveite para se inscrever no canal, porque a próxima etapa dessa análise revela quem realmente ganha e quem perde nesse novo tabuleiro geopolítico. Quando observamos a situação apenas pela ótica energética, a conclusão parece simples. Mais petróleo disponível significa preços menores e menor pressão inflacionária. Mas a geopolítica raramente funciona de forma tão direta. O verdadeiro problema é que o Oriente Médio sempre foi uma região onde energia e poder caminham juntos. Durante décadas, a capacidade de influenciar rotas marítimas estratégicas funcionou como um instrumento político e econômico. Qualquer redução dessa influência altera relações de força em toda a região. Segundo determinadas interpretações, um acordo que limite a capacidade iraniana de pressionar o tráfego marítimo representa uma vitória estratégica para Washington. Isso porque reduz a possibilidade de utilização do Estreito de Hormuz como ferramenta de negociação ou pressão internacional. Em consequência, aumenta a previsibilidade para aliados dos Estados Unidos e para consumidores globais de energia. No tabuleiro geopolítico, previsibilidade é um ativo extremamente valioso. Investidores preferem ambientes estáveis, empresas preferem planejar operações sem riscos inesperados, governos preferem cadeias de abastecimento confiáveis. Quanto menor a incerteza, maior tende a ser a disposição para investir e expandir atividades econômicas. Mas existe uma segunda camada dessa história. Ao reduzir riscos energéticos no Oriente Médio, os Estados Unidos conseguem dedicar mais atenção ao seu principal desafio estratégico de longo prazo, a competição tecnológica e econômica com a China. Isso não significa abandonar a região, mas sim diminuir o custo político e militar de manter estabilidade energética global. Enquanto isso, Pequim observa atentamente cada movimento. A China continua sendo uma das maiores importadoras de energia do mundo e depende fortemente da segurança das rotas marítimas internacionais. Qualquer alteração no equilíbrio regional influencia diretamente seus interesses econômicos.
Observem este detalhe. A disputa atual não acontece apenas por território ou influência diplomática. Ela acontece por capacidade produtiva, controle tecnológico, acesso a recursos críticos, infraestrutura energética e domínio das plataformas que irão moldar a economia das próximas décadas. É exatamente por isso que inteligência artificial, petróleo, gás natural, hélio, semicondutores e cadeias logísticas aparecem conectados na mesma conversa. Todos fazem parte da mesma competição estratégica. Mas os mercados financeiros também estão tentando interpretar esse novo cenário. E um dos ativos mais observados pelos investidores neste momento é justamente o ouro. A questão é, por que um metal considerado tradicional continua atraindo tanta atenção em plena era da inteligência artificial? O ouro ocupa uma posição curiosa na economia global. Ao mesmo tempo em que não gera fluxo de caixa como empresas ou títulos, ele continua sendo visto por muitos investidores e bancos centrais como uma reserva estratégica de valor. Nos últimos anos, diversas autoridades monetárias aumentaram suas reservas de ouro. O motivo principal está relacionado à busca por proteção diante de incertezas econômicas, déficits fiscais crescentes e preocupações com a estabilidade de moedas fiduciárias. Sempre que surgem dúvidas sobre o futuro financeiro global, o ouro costuma voltar ao centro das discussões. Entretanto, existe uma teoria bastante utilizada por analistas de mercado conhecida como teoria contrária. A ideia é relativamente simples. Quando praticamente todos estão otimistas sobre determinado ativo, boa parte das expectativas positivas já pode estar refletida nos preços. Da mesma forma, quando o pessimismo se torna extremo, pode surgir uma oportunidade de reavaliação. Segundo essa linha de pensamento, parte do mercado recentemente demonstrou um sentimento excessivamente negativo em relação ao ouro. E é justamente esse comportamento que desperta a atenção de alguns analistas. Não porque exista garantia de valorização futura, mas porque os fundamentos estruturais que sustentam o interesse pelo metal continuam presentes. Agora preste atenção. Déficits públicos elevados permanecem sendo uma realidade em diversas economias desenvolvidas. O endividamento governamental continua crescendo em vários países. Bancos centrais seguem enfrentando desafios complexos relacionados à inflação, crescimento econômico e estabilidade financeira. Nenhum desses fatores desapareceu. O que pouca gente percebe é que o debate sobre ouro não acontece isoladamente. Ele está conectado ao debate sobre confiança. Confiança nas moedas, confiança nos governos, confiança nas instituições financeiras e confiança na capacidade dos países de administrar suas contas públicas no longo prazo. Ao mesmo tempo, os mercados acompanham atentamente a possibilidade de cortes de juros. Se a inflação continuar recuando graças à estabilização energética e outros fatores econômicos, os bancos centrais poderão ganhar mais espaço para flexibilizar suas políticas monetárias. Mas aqui surge outra pergunta importante. Se os juros caírem, quais ativos serão beneficiados? Tecnologia? Ações? Ouro? Commodities? A verdade é que diferentes cenários podem favorecer diferentes classes de investimento. E é exatamente por isso que os próximos meses serão tão observados pelos mercados globais. Chegamos então ao ponto mais importante desta análise. O que está realmente acontecendo por trás de todas essas movimentações? A narrativa superficial sugere que estamos acompanhando eventos separados. De um lado, negociações envolvendo o Irã. De outro, oscilações no mercado de petróleo. Em paralelo, avanços da inteligência artificial e disputas comerciais entre Estados Unidos e China. Mas quando conectamos essas peças, surge uma imagem muito mais ampla. O ponto central aqui é que o século XXI está entrando em uma nova fase de competição estratégica. Energia barata, capacidade tecnológica, segurança jurídica, infraestrutura digital e estabilidade financeira passaram a ser elementos fundamentais para determinar quais países liderarão a próxima etapa do crescimento global. Os Estados Unidos parecem estar apostando justamente nessa combinação. Energia abundante, investimentos em inteligência artificial, fortalecimento industrial e proteção de cadeias estratégicas. A China, por sua vez, continua sendo uma potência extraordinária, mas enfrenta desafios internos que podem limitar parte de sua velocidade de crescimento nos próximos anos. Isso não significa que a disputa esteja decidida. Muito pelo contrário. Ainda existem inúmeros fatores capazes de alterar o equilíbrio atual. Tensões em Taiwan, mudanças políticas internas, avanços tecnológicos inesperados ou crises econômicas podem transformar completamente o cenário. Por isso, podemos imaginar 4 cenários futuros. O primeiro é uma intensificação da rivalidade entre Washington e Pequim, com o aumento da competição tecnológica. O segundo é uma estabilização relativa, onde ambos continuam competindo, mas evitam confrontos mais graves. O terceiro envolve acordos pontuais que reduzam tensões econômicas. E o quarto seria uma ruptura mais profunda das cadeias globais, acelerando a formação de blocos econômicos rivais. Seja qual for o caminho, uma coisa parece clara.
A disputa pelo futuro não será definida apenas por exércitos ou armas tradicionais. Ela será definida por energia, tecnologia, dados, infraestrutura e capacidade de inovação. E é exatamente por isso que acontecimentos aparentemente isolados podem ter consequências globais. O acordo, envolvendo o Irã, a dinâmica do petróleo, a corrida pela inteligência artificial e os desafios chineses fazem parte de uma mesma transformação histórica. Se você gostou desta análise, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Continue acompanhando o Eixo de Ruptura porque os próximos movimentos desse tabuleiro global podem redefinir o equilíbrio de poder das próximas décadas. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.